Vamos falar um pouco a respeito da palavra de Deus, um pouco ou bastante, se Deus permitir. E eu quero dizer que para vocês, eu estava conversando hoje pela manhã com o Maurício, nosso estudante de teologia, e mostrando a ele como eu estava alegre, satisfeito, motivados com a nossa sequência, com a sequência daquilo que nós temos feito. Queridos, deixa eu olhar bem nos olhos de vocês, dizer para vocês que nós queremos muito que essa igreja cresça em número, arrecadação, em tudo, mas o que nós queremos é que ela cresça em conhecimento de Deus. E nós temos perseguido isso através dos estudos. Se você olhar o que nós estamos fazendo, você vai ver que isso não tem acontecido por acaso. Nós temos feito estudos que nos trazem o crescimento. E a carta de Paulo aos Efésios, ela é um primor, é uma carta maravilhosa, majestosa, profunda teologicamente. Algumas pessoas dizem que a carta aos Efésios é a rainha das epístolas. Então tem trazido muito prazer a nós conversarmos sobre essa carta, assim como os outros estudos que nós fizemos. E a sequência que teremos para depois. Ok, nós estamos conversando sobre Efésios e Paulo enfatizou nessa carta algo que ele já havia falado também em Gálatas, que foi a sequência dos nossos estudos. Ele está dizendo que agora o povo de Deus não é mais o povo judeu. O povo de Deus agora é Jesus Cristo. Eles estavam aqui, Senhor. É a igreja. Então o povo judeu acha que é escolhido. Não é não mais. Eles perderam esse privilégio. O povo escolhido de Deus hoje é a igreja. Paulo está enfatizando nessa carta, porque era a igreja que ele fundou, e ele está escrevendo de um tempo difícil na vida dele, mas ele está trazendo às pessoas o desejo que ele tinha de que a igreja crescesse, que ela avançasse. Inclusive, para mim, o versículo principal dessa carta é até que todos cheguemos à estatura do varão perfeito, que é Jesus Cristo. Semana passada, a Letícia, de uma maneira muito linda, ela falou a respeito do texto anterior que eu vou falar, que é Efésios 4, de 1 até o 16, que você falou. Muito bem. E você terminou falando a respeito da unidade da igreja. De uma forma tão linda, você nos levou a refletir, fez ilustrações boas. A pessoa me elogiou pela internet, sabia? Poxa, eu gostei do que ela falou. Às vezes uma ilustração fica mais marcada do que uma palavra que você traz. Ela ajuda você a compreender. Mas a Letícia nos trouxe esse desejo de Paulo que a igreja experimentasse a unidade. Diga comigo, a unidade. E o que é a unidade? Eu cresço bastante, você cresce pouco. Aquele outro cresce mais ou menos, o outro não cresce, o outro volta, evolui. É assim. Todos nós precisamos crescer de uma forma igual, para que a igreja cresça. Está claro para vocês? Muito bem, então, ela terminou, não sei se terminou, mas estava no final, você disse o seguinte, senhor João, e você disse o seguinte, que o mundo vai crer se a igreja estiver unida, experimentar a unidade. É uma verdade isso. Pense bem, as pessoas que não conhecem a Cristo, olham para a igreja e vê confusão na igreja, vê na igreja separação, brigas, a pessoa vai querer vir para a igreja? Pense comigo. Então a pessoa se interessa pela igreja quando ele vê que há uma unidade, que as pessoas se amam umas às outras. Isso atrai as pessoas, mesmo que seja inicialmente de uma forma não tão importante, mas com o tempo ela começa a compreender o que é importante para a sua vida cristã. Está claro isso? Hoje eu vou dar seguimento, na verdade Paulo dá seguimento, e eu vou falar do versículo 17 ao 32 do capítulo 4, e eu vou falar a respeito da santidade na igreja, da pureza na igreja. Aí Paulo ele está falando o seguinte, que não é importante somente a unidade, mas também a pureza. Pensa bem, nós somos uma igreja unida, mas nós fazemos algumas coisinhas que aqueles de fora notam que nós fazemos. Por exemplo, nós mentimos, nós roubamos, nós passamos os outros para trás. Essa igreja tem relevância ou não?
Então, corre junto, tanto a unidade da igreja, o crescimento de todos, para que chegue à perfeita varonilidade de Cristo, assim como a pureza da igreja, a santidade da igreja. Está claro? Eu vou ler o texto, abra comigo a sua Bíblia. Vocês me perdoem, eu ainda estou convalescendo da Covid, então às vezes me falta um pouco de ar, tá bom? Quero dar um abraço para minha prima. Ela está assistindo lá em Ponta Grossa, Eni. Um abraço, Eni, a Débora. Falei que ia mandar um abraço para ela. Muito bem, vamos lá o texto? Efésios 4:17. Diz assim. Eu não vou ler na Bíblia, porque eu quero ir fazendo algumas colocações para você acompanhando na tela, tá bom? Isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Olha que interessante, Paulo. Paulo, enquanto está falando, fala dos gentios, dos ímpios, todas as pessoas que não creem em Cristo, que são denominadas assim, e ele está falando como é que elas são. Então eu vou numerar um por um, depois eu vou entrar um pouquinho nesse assunto, tá? Ele está dizendo que os ímpios, os gentios, os ímpios são o quê? Eles vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. Pode passar. No 18. Obscurecidos de entendimento, cegados, entendeu? As suas mentes não são iluminadas. Alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem. Ignorância é de não saber ou não querer saber. Depois, pela dureza do seu coração. 19. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Então ele está descrevendo como são os ímpios, como são os gentios. E aí inclui a nossa história, sim ou não? Porque um dia antes de você, eu pelo menos sou assim. Eu era gentio, ímpio, era mundano, e aí um dia Jesus me encontrou. Então, era assim que eu era. E é assim que são os gentios, aqueles que não creem em Cristo. Está claro? Eu sei que aprofundo isso, mas acompanhe comigo. Aí agora no 20, ele diz o seguinte. Mas não foi assim que aprendeste. Está falando de quem? De nós. Que aprendestes a Cristo. Pode seguir, 21. Se é que de fato tendes ouvido, se é que você realmente ouve a Cristo, e nele fostes instruídos, segundo a verdade em Jesus. 22. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. 23. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. 24. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Então, o primeiro Paulo falou do estado dos gentios. E agora ele está dizendo daqueles que se converteram. Então ele está dizendo, vocês realmente tiveram experiência com Cristo? Vocês realmente ouviram? Vocês realmente se entregaram a Ele? E agora ele vai partir para o último bloco, são 3 blocos, esse é o segundo, e isso aqui é uma comparação que ele faz. O último bloco vem no versículo 25. E aí ele vai falar sobre o quê? Sobre os pecados diários nossos. O pecado que nós como igreja cometemos nos nossos relacionamentos. E olha o que ele diz. Por isso, deixando o quê? A mentira. Fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. 26. Vem outro problema. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Siga. Nem deis lugar ao diabo. 28. Outro problema. Aquele que não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenham com que acudir ao necessitado. 29. Olha só essa aqui. Não saia da vossa boca nenhuma palavra, o quê? Torpe. Sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, assim transmita graça aos que ouvem. 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. 31. Olha o que ele fala agora. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, e bem assim toda malícia. E de forma majestosa ele termina. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos,
perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. 3 blocos. Primeiro, o estado dos gentios. Segundo, o que aconteceu conosco. Realmente tivemos experiência com Cristo. Terceiro, largue destas coisas que são dos gentios. Roubo, ira, tá bom? Mentira. Era a instrução que ele dá para a igreja nos relacionamentos. Coisa mais feia que existe é o cristão que mente, sim ou não? O cristão que rouba o outro, que furta. Às vezes você vai em algumas instituições, você vê que o cara está te roubando, que o cara não emite nota fiscal, que o cara está sonegando. É duro isso, é chato isso, é terrível isso. Muito bem. Pai, obrigado por esse tempo em que lemos a Tua palavra e pedimos agora que Teu Espírito que habita em mim, em todo este povo que aqui está, ilumine-nos agora, Senhor, para que possamos entender a Tua palavra e possamos, ao final desse tempo, poder praticar a Tua palavra em sua essência. É o que eu te peço e já agradeço no nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então, para a gente voltar a olhar o texto como um todo, nós dividimos em 3 blocos. O primeiro bloco, 17 a 19, o estado dos ímpios, dos gentios. Depois, do 20 ao 24, nós vamos falar daquilo que precisa ser mudado, renovar o espírito, renovar no novo homem, ser uma nova pessoa. Está claro? E, por fim, não faça essas coisas. A ira, a mentira, essas coisas todas que Paulo ensina. Ok, gente? Muito bem. Do 17 ao 19, então, Paulo fala como era a vida dos pagãos, dos gentios, dos ímpios. Ele começa, queridos, enfatizando o fator intelectual do modo de vida das pessoas. E ele faz uma descrição, se eu pudesse resumir isso, são 3 temas importantes que ele usa nesses versículos 17 e 19. Ele vai falar da verdade, a vaidade dos próprios pensamentos dos ímpios, o obscurecimento do entendimento e a ignorância em que eles vivem. As suas mentes estão vazias, seus entendimentos estão obscurecidos e eles vivem na ignorância. Então, Paulo começa a falar sobre o caminho dos gentios, como que eles agem. E aí ele diz o seguinte, que a vida cristã começa com arrependimento, que é a mudança da mente das pessoas. Então, quando você toma uma decisão por Jesus, é claro que é Ele que te converte, está claro para nós isso, mas há uma aceitação tua. E aí, a hora que você entendeu, entregou sua vida a Cristo, a primeira coisa que tem que vir é o arrependimento da sua vida pregressa, da sua vida passada. Eu quero ter uma vida que seja agradável a Jesus. Ok? Muito bem. Então, Paulo vai descrever isso. Toda a vida da pessoa precisa mudar quando ela confia em Cristo, inclusive seus valores, suas metas e seus conceitos de vida. Agora que nós somos crentes, queridos, nossas vidas precisam ser diferentes. Agora, para que nós entendamos o que tem que mudar, o que mudou em nossas vidas, eu vou descrever cada um daqueles itens de uma forma rápida para você. Então, coloca no versículo 17 lá. A primeira coisa que Paulo fala dos gentios, ele fala da vaidade dos gentios. Tá bom? Veja, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Os cristãos pensam de forma diferente dos não salvos. O pensamento dos pagãos, dos ímpios, daqueles que não conhecem a Deus, é um pensamento fútil, cheio de soberba e empáfia. Quem não conhece a Deus não conhece o mundo ao seu redor, nem a si mesmo, queridos. Quando eu não tenho conhecimento de Deus, eu não sei de onde eu vim, eu não sei para onde eu vou, eu não sei como é a minha vida, é uma vida de incertezas. Converse com uma pessoa que não tem a Cristo e pergunte para onde ela vai quando ela morrer. Veja a confusão que ele vai fazer. Então, as pessoas estão voltadas dessa vaidade dos seus próprios pensamentos. Tem muito conhecimento, muita ciência e muito pouca sabedoria. A segunda situação que Paulo fala a respeito dos ímpios está no 18a. Obscurecidos de entendimento. O que é obscurecidos? Cegados, né? Não iluminados.
o entendimento deles é nulo. Os gentios pensam que eles são iluminados porque rejeitam a Bíblia, rejeitam o conhecimento de Deus e creem em filosofias. Creem nas mais variadas filosofias. Eu lembro que o meu cunhado, que já faleceu, ele era de uma doutrina não cristã. Ele falou: você sabia que Jesus se casou e mora em Marte? Hã? E ele é um cara inteligente, um cara com conhecimento profundo. Falei: cara, onde é que você arrumou isso, cara? Você dá para entender um negócio desse? Você achar que Jesus casou? Ele mora em Marte? Cara, tenha paciência. Você entendeu? Agora veja, qual é o problema dos ímpios, dos gentios? Vamos lá, 2 Coríntios 4:4. 2 Coríntios 4:4. Nos quais o Deus, olha como é que está escrito o Deus. Letra, quer dizer que é o capeta, o gramunhão. Esse mesmo, aqui, ó, embaixo dos meus pés. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. As pessoas não conseguem ver Jesus porque estão com a mente obscurecida, estão cegados pelo diabo. Está claro? Entregue suas próprias paixões. Ok? Muito bem, o que mais que Paulo nos fala? Versículo 18b. Diz o quê? 18b, querida, põe lá para nós. 18, amada. 18, isso. Primeiro ele fala obscurecidos de pensamento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem. Alheios à vida de Deus. Estão separados da vida de Deus, vivem sem esperança e sem Deus no mundo. Não querem saber de Deus. Eu lembro que eu não queria saber de Deus. As pessoas vinham falar de Deus, eu falei: eu não quero ouvir sobre isso. Porque eu achava que eu era o certo, que a minha cabeça que valia. Então, quando eu não tenho conhecimento de Deus, eu sou uma pessoa nula, porque eu não sei nada de nada. Eu posso ter conhecimento, estudar, mas o que é importante para nós eu não tenho. Por exemplo, você crê no quê? Eu creio que eu fui criado por Deus, que dentro do ventre da minha mãezinha eu fui entretecido, fui formado. Tem uma versão que diz que eu fui esculpido no ventre da minha mãe. Olha que coisa linda. Como é que nasceram as perninhas, os dedinhos, os bracinhos, o nariz? Pense se alguém não esculpiu esse ser maravilhoso que é você. Está claro isso? Então, eu sei do que eu fui formado. Eu não vim da evolução do macaco. Aliás, eu não tenho jeito nenhum de macaco. Está claro para vocês? Quando eu creio em qualquer coisa, tudo vale. Então, a falta do conhecimento de Deus anula a esperança das pessoas. Outra coisa que ele fala, no versículo 18c, pela dureza de seu coração, tá bom? Perdão, porque vivem na ignorância. O verdadeiro conhecimento começa com Deus. Quem não conhece a Deus é escravo da ignorância, porque a verdade e a vida caminham juntas. Eu não sei quem eu sou, de onde eu vim e para onde eu vou. Ignorância, queridos. Depois, no versículo 18d, ele fala da dureza de coração dos gentios. Agora, interessante, veja, pela dureza do seu coração. Essa palavra dureza, eu fui buscar, ela no grego quer dizer poros, e significa uma pedra mais dura que o mármore. Significa petrificar, tornar duro, insensível. Pode ter o sentido de perda de toda a capacidade sensitiva da pessoa. Por isso, a pessoa que estuda a Bíblia, o comentarista bíblico chamado Barclay, disse o seguinte: o horrível do pecado é seu efeito petrificador. As pessoas são condicionadas ao pecado e aquilo não incomoda mais elas. Fox diz o seguinte: no começo, a pessoa sente vergonha do pecado. Depois perde o pudor, o temor, o horror daquilo. Peca sem remorso nem pesar, não sofre por causa disso.
Bom, primeiro que ela não tem o Espírito Santo. Quem vai convencer do pecado, do engano e do juízo é o Espírito Santo. Então, se ela não tem o Espírito Santo, ela não sabe o que é certo e errado. Vai dizer, ela não sabe? Sabe, mas não importa para ela. Tanto faz. Veja, eu li uma lenda que eu achei interessante, tá bom? Olha que interessante essa lenda. Eu vou ler porque eu escrevi aqui, tá? É uma lenda que fala sobre a dependência do álcool. Não feche o filtro, tá bom? Conta essa lenda que o álcool é uma composição formada pelo sangue do pavão, do leão, do macaco e do porco. Do pavão, do leão, do macaco e do porco. Quando um homem ou uma mulher começam a beber, eles se sentem bonitos e exuberantes como um pavão. Depois, eles se sentem fortes e valentes como um. Depois, ele começa a fazer um monte de macaquice, como um macaco. E, por fim, ele chafurda na lama como um porco. É duro isso, não? Mas o álcool leva a isso. Eu sei porque eu bebi muito na minha vida. E se eu contar para vocês algumas coisas que eu fiz enquanto eu estava alcoolizado, vocês não vão acreditar no que eu fiz. Você perde a noção das coisas quando você... Porque isso que chama-se dissolução. A dissolução, queridos, é a separação do cérebro do resto do corpo. Você já viu um bêbado fazer um 4? Ela não consegue. Não é assim? Ele fala coisa que não deve, ele fica corajoso, ele sai da casinha. Por quê? O cérebro não controla mais o corpo. E se isso acontece, acontece também no seu espírito. Quem controla? A casa desgovernada. Então, cuidado com o álcool, tá bom, queridos? Este é o processo do pecado. O estágio final é a perda total da tristeza pelo pecado. A consciência está abafada, a mente cauterizada e o coração endurecido, petrificado. O que mais Paulo fala? Nossa, eu estou descendo a lenha no ímpio, né? No gentio. Vamos lá, 19a. Eu não, Paulo, né? Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Se entregaram à avidez. Ok, queridos? Muito bem. Essa avidez quer dizer o seguinte: nada os refreia de satisfazer seu desejo, muitas vezes que não é correto, não é direito. A dureza de coração leva primeiro às trevas mentais, depois a insensibilidade da alma e, finalmente, a vida desenfreada. A palavra grega é azeugeia, significa disponibilidade para qualquer prazer. O homem que tem azeugeia é aquele que perdeu completamente a vergonha e já não se importa mais com a opinião dos outros. Eu fico pensando em alguns episódios que eu constatei. Algum tempo atrás, uma pessoa deu entrada no Hospital Acaú com um animal dentro dele. Você lembra disso? Tiveram que fazer uma cirurgia para tirar. Pensa a vergonha da mulher dele, cara. A imprensa toda noticiou aquilo. Que ele tinha colocado... Como é o nome do bicho? Como? Piramboia. Cara, o cara perde noção. Você está entendendo? O prazer leva a essa loucura. Tudo pelo prazer. Por último, veja. Paulo diz que os gentios entregaram-se à avidez. Essa palavra avidez é pleonexia, ou plenexia, que quer dizer avidez arrogante ou execrável desejo de possuir. E o comentarista Barclay diz o seguinte, que pleonexia tem o sentido de coração feroz, ou seja, o espírito do homem que emprega todos os seus meios possíveis para aproveitar do seu próximo. É defraudar o outro com astúcia, é o maldito amor de possuir aquilo que não é legítimo. Muito bem, falei para vocês sobre todas as dificuldades, os problemas que os ímpios, os gentios têm. Ficou claro para vocês? Na hora que você lê em casa, você vai lembrar disso, tá bom? Aí ele faz uma transição
do versículo 20 ao 24. E aí Paulo, nesses 5 versículos, ele fala, ele contrasta a vida do ímpio com a vida do cristão. E ele usa algumas expressões: aprender de Cristo, se de fato ouviste a Cristo, nele estáis instruídos, vos renovar no espírito da vossa mente, vos revestir do novo homem. Ele cita essas expressões. No versículo 20, ele fala: mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Aqui não está escrito de Cristo. Quando eu aprendo com Cristo, eu quero ter um relacionamento com Cristo. Quando eu aprendo de Cristo, eu sei muito de Cristo, mas talvez não seja nem convertido. Você entendeu isso? Eu vou te dar um exemplo. Certo dia, um casal me chamou para ir numa casa, eu era pastor da primeira igreja ainda, e eles me chamaram para atender uma senhora que tinha tido um veredito de câncer, tinha feito aquele PET scan e estava tomada de São Paulo, aqui do Paraná, mas tinha ido para São Paulo fazer o exame. E eu cheguei na casa, uma casa nesses grandes condomínios, muito rica, muito abastada, casa, e eu entrei, ela estava aos prantos com o marido. E eu fiquei ali do lado dela, tentando conversar com ela, e falei assim: escuta, você entregou sua vida a Cristo? E ela disse: não, pastor, eu conheço Cristo. Você entregou sua vida a Cristo? Ela falou assim: eu sei tudo de Cristo. Você entregou sua vida a Cristo? Ela falou assim: eu amo Cristo. Eu falei: pela última vez, eu vou lhe perguntar, a senhora entregou sua vida a Cristo? Ela disse para mim: não. A senhora quer fazer isso agora? Eu falei: eu quero. Então a senhora vai fazer o seguinte: eu vou sair da sala, a senhora fica aqui, confessa todos os seus pecados a Deus. Tudo que a senhora fez, porque ela foi tocada naquele momento quando eu disse isso. Eu saí da sala, quando voltei, ela era outra pessoa. A fisionomia dela trazia paz, tranquilidade, e ela estava amargurada e mudou a sua fisionomia. Eu falei: você quer entregar sua vida a Cristo? Falou: agora eu posso. Então vamos lá. Orei com ela, ela entregou sua vida, repetiu a oração. Essa mulher viveu mais um ano. O que essa mulher fez em um ano, 99% dos crentes não faz na sua vida. Ela entendeu o que é ser de Cristo. Então ela aprendeu com Cristo, não de Cristo. Ela sabia de Cristo. E eu me lembro que um dia ela me chamou, e ela tinha relíquias que ela tinha trazido do Vaticano, de um monte de lugares. E ela me chamou na casa, eu nunca falei nada para ela. Ela disse assim: pastor, isso, uma sacola, isso aqui não serve mais para mim. Eu falei: aleluia, glória a Deus. Você entendeu? Quando a pessoa aprende com Cristo, que ela vive em meio com Cristo, ela é transformada, ela é mudada, ela toma as decisões. Às vezes as pessoas me chamavam: você pode queimar tal coisa? Eu ia lá e queimava tal coisa, fazia aquele alarde. Passava 2 meses, a pessoa continuava com aquilo no coração. Não adianta você tirar o ídolo da pessoa. Ela precisa, tirar o ídolo do coração dela. Você entendeu isso? Muito bem. O que mais que nós podemos aprender? O versículo 21 diz o quê? Cristo, veja, se é que de fato tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo a vontade, a verdade em Jesus. Veja, queridos, Cristo é a substância, é o mestre, o ambiente do ensino. Cristo é o conteúdo do ensino. Aprender com Cristo não é além do que tirar a nossa velha humanidade com uma roupa podre, velha, maltrapilha, e vestir a nova humanidade criada na imagem de Deus como uma roupa nova. Outra ilustração para você. A primeira foi uma história da Marilise que eu contei para você. E agora eu vou te contar de uma experiência que eu tive indo para a Missão Kaiowá. Quem conhece a Missão Kaiowá? Lá em Dourados. Todo ano nós enviávamos um caminhão, lá da primeira igreja, enviávamos um caminhão, o seu Dejalma Teixeira, né, muito tempo já. Ele dava um caminhão e nós tínhamos leite, acho que o pastor Paulo deve lembrar disso, leite, roupas, todo tipo de comida que podia. Então, lotava o caminhão e ia para lá. Todo ano eu fazia isso. E um deles eu fui.
Cheguei lá, os índios, quando veem que o caminhão está chegando, eles vêm em direção. E eu vou confessar um pecado para vocês. Eu me senti mal porque eles cheiram muito mal. É a realidade, tá? Eu falei, meu Deus, né? E fiquei ali, observando. Pegamos as roupas novas e demos para eles. O que eles fizeram, Janice? Vestir a roupa nova nas vestes fétidas que eles tinham. Meia hora depois, o que aconteceu? O cheiro era intenso, mais intenso do que era antes. Você está entendendo a ilustração? Eu preciso fazer um teatro aqui na frente. Você tem que mudar de roupa. Você tem que tirar a roupa velha, aquela carcomida, desgastada, podre que você tem, e vestir a nova roupagem do Evangelho. Está claro isso para você? É vestir uma nova roupa. Tornar-se cristão exige uma mudança radical. Envolve o repúdio do nosso próprio eu antigo, da nossa humanidade caída, e a adoção de um novo eu, de uma humanidade criada de novo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 5,17 diz o quê? Todo mundo sabe de cor esse versículo. Diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é... Na verdade, essa nova criatura quer dizer nova criação. Eu fui criado de novo por Deus, tá? As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Você consegue ver na Bíblia isso com Nicodemos. Lembra Nicodemos? Então, como é que eu vou nascer de novo? Eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe? Ai, Nicodemos, o que é isso? Você é doutor na lei. Você nasceu da carne. Você precisa nascer do Espírito. Então, nunca se esqueça disso. A pergunta que você deve responder a Deus: eu nasci de novo? Eu experimentei o novo nascimento? É para você isso, tá bom? O novo nascimento é nascer no Espírito. Muito bem, queridos, agora que vai apertar, tá bom? Que é a última parte, do 25 ao 32. Paulo aplica o Evangelho a diferentes áreas da vida. Paulo não apenas expôs princípios, mas agora os aplica. E ele chama alguns pecados pelo nome. São 5 diferentes pecados que a igreja precisa evitar. Eles tratam dos relacionamentos entre os crentes. A gente tem o costume de cometer o pecado no varejo, mas confessa no atacado. Não funciona para Deus, tá bom? Senhor, ele roubou alguém. Senhor, perdoe a multidão de pecados que eu tenho. Sai fora, fala que você roubou, fala que você adulterou, fala que você mentiu. É assim que Deus quer ouvir o seu pecado. Nomina o pecado. E Paulo está deixando claro que isso aqui é um problema na igreja. Vamos participar disso aí juntos, olhando um por um. Veja o 25. Por isso, deixando o quê? Crentemente? Boa, não deve. Mas mente ou não mente? Responda para Deus, tá? Responda para Deus. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. O que é mentira, queridos? É afirmação contrária dos fatos, falada com propósito de engano. Ponha para mim João 8,44. Quando a pessoa mente, ela está servindo a quem? Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentiras, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e é o quê? Quando você usa de uma inverdade, você está servindo o pai da mentira. Legal? Não existe meia-verdade. Não existe pequena mentira. Não existe mentira conveniente. Ou é verdade, ou é mentira. Eu não minto, primeiro, porque eu sou crente. Segundo, porque é mais cômodo. Quando você mente, eu já fiz isso. Quando você mente,
A segunda argumentação que você faz para justificar a mentira, você usa outra mentira, sim ou não? A terceira, para justificar as duas primeiras, e na quarta você já não sabe mais o que é mentira, o que é verdade. Sim ou não? Não use de mentira. Nada justifica a mentira no meio do povo de Deus. Nós somos corretos, direitos, somos sinceros uns com os outros. Agora, cuidado, que tem gente que vai falar de alguma coisa e é grosseiro. Esse é o problema, às vezes. Então, você pode falar para uma pessoa que ele não usou da verdade com amor. Olha, isso aqui é real mesmo? Isso aqui é verdade mesmo? Está claro? O confronto precisa ser com amor, não para detonar, tá bom? Muito bem. O primeiro pecado da igreja qual foi? Vocês lembram? Capítulo 5 de Atos. O primeiro pecado da igreja foi de mentira. Um casal vendeu um terreno, viu, André? E combinou. Cátia, vem cá, ó. Nós vendemos por 500 mil, mas vamos falar na igreja que vendeu por 400. Desculpa usar você, ela, brincadeira. Está claro isso? Chegou lá na frente de Pedrão, Pedrão cheio do Espírito Santo. Falei, aí, quantos venderam? 400. Mentira para o Espírito Santo. Vocês podiam falar qualquer valor, mas vocês mentiram. Toma. Pulverizou Ananias. Chega essa filha toda animada, continua na mentira, morre. Você está entendendo? Eu sei que se for fazer isso, acaba com muitas igrejas hoje, mas misericórdia, Senhor. A mentira não é de Deus. Está claro isso? Nunca permita isso, tá? Quando você fala a verdade, Deus está trabalhando em nós. Quando falamos a mentira, o diabo está agindo por nosso intermédio, está nos usando. É forte isso, né? Qual é a segunda palavrinha que Paulo usa? 26. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Mais um. 27. Nem deis lugar ao diabo. Ok, gente? Então, Paulo está falando sobre a ira. Você sabia que existem dois tipos de ira? Dois tipos de raiva? Tem uma que é positiva e uma que é negativa. A negativa está no 31. Põe para mim no 31 lá. 31, por favor, querida. 31. Longe de vós toda amargura e cólera e ira. Essa ira aqui não é legal. Mas a ira que Paulo está falando ali, ela pode ser uma ira justa. Quer ver um exemplo? Moisés ficou com raiva quando o povo desceu do Monte Sinai e o povo estava com bezerrão, praticando idolatria. Martinho Lutero ficou raivoso quando percebeu que as pessoas vendiam a salvação, o perdão dos pecados. Ele ficou com raiva das indulgências. Jesus ficou com raiva. O que ele fez com os cambistas? Botou para fora. Né? Então, essa raiva que nós podemos sentir, eu tenho raiva do que o pessoal faz com dinheiro público. Eu ouvi uma reportagem sobre o Rio Grande do Sul, participando de toda essa calamidade, essa loucura, e as verbas do ano passado não chegaram ainda ao Rio Grande do Sul. Isso me deixa irado. Se você olhar a história de Petrópolis, você vai ver que nunca chegou a verba para a reconstrução de Petrópolis. Eu tenho raiva disso. Agora, isso não pode me dominar, você entende? Aí Paulo usa 3 expressões negativas. Veja o que ele diz. Volte lá no 26, né, que nós estamos vendo. Irai-vos e o quê? Não pequeis. O que é irar e pecar? É você dar vazão a isso. Ou por algum interesse, você fica irado por alguém, porque você tem algum interesse, você é orgulhoso, não quer realmente falar sobre aquilo, não quer perdoar a pessoa sobre aquilo. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Depois, pode passar. Nem deis lugar ao diabo. Ele está falando assim, não deixe passar muito tempo, que isso pode virar uma raiz de amargura. E daí ele diz assim, não deis lugar ao diabo, porque o diabo ama um coração de uma pessoa zangada. O diabo ama isso, tá bom? Então, cuidado quando você é amargo, é azedo com aquilo que você vê.
Depois Paulo fala sobre o roubo, versículo 28. Deus estabelece o direito de propriedade. O roubo inclui toda sorte de desonestidade que visa tirar ao outro aquilo que lhe pertence. João 10:10, veja o que diz isso aqui. João 10:10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. O diabo serve para quê? Para roubar, matar e destruir. Quando você usa alguma coisa dessa aqui, você está seguindo o versículo anterior que lemos, né? Estamos servindo o pai da mentira. É o pai que rouba, que mata, que destrói. Não basta ao desonesto parar de roubar, de furtar. Ele precisa trabalhar para o sustento próprio e ajudar os outros. Paulo, de uma forma linda, ele diz o seguinte: se você não trabalha, também não coma. Então não é só não roubar, é você trabalhar, se sustentar e ajudar outros. Participar da obra de Deus. Que mais? Paulo fala de palavras torpes. Vamos lá, o que diz? Não saia da vossa boca nenhuma palavra. Sabe o que significa ser torpe aqui? Tem cheiro de árvore e fruto podre. E de peixe podre. Quando você abre a boca e fala um palavrão, o que exala da sua boca, da minha boca, se assim eu agir, é peixe podre, o cheiro de peixe podre. Você já sentiu o cheiro de peixe podre? Eu uma vez carreguei peixe no meu porta-malas. E eu não percebi que vazou um líquidozinho, viu, Jaime? Assim no carpete do carro. Eu não percebi, tirei o peixe. E, gente, 3 dias depois ninguém suportava aquilo. Pra você ter uma ideia, aquele carpete eu tive que tirar do carro. Palavra torpe tem cheiro de peixe podre. O crente não pode falar palavrão, está claro ou não? Não pode ter uma boca suja. Às vezes eu estou conversando com algumas pessoas, eu falo, não fale isso. Na minha frente, fala um palavrão, fala um besteira. Eu falei, gente, o que é isso? Refreia a sua língua, refreia a sua boca. Não fica bem a um crente falar um palavrão. Palavras de bênção você deve usar. Olha, Jesus diz o seguinte, que há uma conexão entre o coração e a boca. Veja Mateus 12:34. Eu estou indo para o final já, tá? Mateus 12:34. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca do que está cheio o coração. Quando você exprime uma palavra, um palavrão, uma palavra dura, o teu coração está cheio daquilo. Você é dominado por aquilo. Então, cuidado com isso. Coisa mais triste que eu vejo é quando um crente fala uma besteira, um palavrão. Ou vem me contar piadas sobre Deus, sobre Jesus. Eu não quero ouvir. Não me conte coisas de Deus em forma de piada. Tenha respeito, tenha reverência. Com Deus não se brinca, não se zomba de Deus. Quero terminar falando sobre a amargura e outros. Vou só citar. Ele diz o seguinte: longe de vós toda amargura. Refere-se a um espírito azedo, uma conversa azeda, um espírito ressentido que se recusa a se reconciliar, uma pessoa que é amarga. Eu lembro que eu tinha uma secretária chamada Pina. E eu passava todas as manhãs por ela, André. Dizia, bom dia, dona Pina. Eu sempre dei, né? Graças a Deus, de manhã eu levanto bem. Meu problema é durante o dia. Mas, bom dia, dona Pina. Sabe o que ela dizia para mim? Só se for para o Senhor. Falei, misericórdia, essa mulher 7 horas da manhã, amarga desse jeito. E ela não mudava. Eu falei, dona Pina, muda o seu modo de pensar. Tem gente assim, não? Você vai conversar com ela, meu Deus do céu. Que mais? Cólera é uma coisa que dá rápido, mas que você deve conter isso, tá? A ira tem a ver com uma coisa mais profunda, mais intensa. Gritaria descreve as pessoas que erguem a voz em uma altercação, ela e as outras pessoas. Começa a gritar e até berrar umas com as outras. Sabe o que eu vejo com tristeza? E não fecho o filtro. Algumas mães gritam com seus filhos. Alguns pais gritam com seus filhos. Gritam com a sua esposa, gritam com o seu marido. Gente, isso não é cristão. Você está entendendo o que eu estou te falando?
Gritaria não leva a nada. Existem duas maneiras de conversar. Uma é pelo entendimento, é o diálogo. Você chega a um lugar comum. E outra é discussão. Levantou o tom de voz, pare que você vai brigar. Então Paulo diz assim, longe de vós toda gritaria. E por fim ele fala de toda, tem blasfêmia e malícia. Blasfêmia, falar mal dos outros, especialmente pelas costas, difamando e destruindo a reputação das pessoas. Você quer falar alguém da igreja? Mal de alguém da igreja? Primeiro não fale mal da igreja. Mas se quer falar alguma coisa, fale para a pessoa, não da pessoa. Eu acho que a coisa mais pobre que existe é quando uma pessoa fala mal dos outros. Não tem coragem de falar para a pessoa o que ela está vendo de errado na pessoa. Não ama a pessoa, porque se amasse, falaria para a pessoa, olha, você está errado nisso, precisa mudar nisso. Mas ela fala, de uma forma geral, para os outros. Defrauda a pessoa para os outros. A pessoa vai mudar? Por fim, malícia. Quer dizer má vontade, incluindo o desejo de tramar o mal contra as pessoas. Agora veja como Paulo é majestoso na sua escrita, inspiração do Espírito Santo. Olha como é que ele termina todo esse texto. Antes, vamos ler junto isso? Antes, sede uns para com os outros, o quê? Benignos, bondosos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Olha que receita maravilhosa. Fique de pé, por favor. Deus, obrigado pela tua palavra que foi lida, exposta, e de todo o meu coração espero que nós tenhamos assentido em nossos corações essa palavra. E que nós possamos praticá-la, Senhor, porque sabemos da miserabilidade que nós éramos antes de Jesus. Sabemos também que não agrada o coração de Deus quando nós continuamos com aqueles costumes antigos. Senhor, nos ajude a mudar nossa maneira de ser, as nossas palavras, as nossas ações, reações, que possamos ser um povo que agrada o teu coração. Que essa igreja tenha unidade, mas também tenha pureza. Que as pessoas, ao olharem essa igreja, digam, ali tem um povo santo, um povo santificado. Obrigado por cada vida que está aqui e obrigado, Senhor Deus, pelo que o Senhor vai fazer a partir de hoje em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, servos do Deus Altíssimo, o Senhor Todo-Poderoso vos abençoe. O Senhor Todo-Poderoso vos guarde. O Senhor Todo-Poderoso derrame a unção sobre vocês. Jesus, o Filho, a graça dele, a presença dele, a força dele e o Deus Espírito Santo, Consolador, Ajudador, Fortalecedor, Vivificador, fique convosco hoje e para todos sempre, e com o povo do Rio Grande do Sul, em nome de Jesus. Amém.